Irmãos e irmãs, em outro trecho evangélico, o que nós escutamos do Evangelho de São Marcos é colocado na boca da mãe de Tiago e João, que faz o mesmo pedido a Jesus. Nesse sentido, o que nós escutamos do Evangelho é uma necessidade de Jesus Cristo, um esforço que ele faz de fazer com que os discípulos possam converter a sua compreensão humana para uma compreensão mais divina a respeito do reino de Deus, a respeito da glória do Senhor, a respeito do seguimento a Jesus Cristo. Por isso, aquilo que nós escutamos da indagação de Jesus aos discípulos, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? É um questionamento, é uma indagação que deve ajudar os discípulos a trabalharem a sua consciência. Primeiro, terem a clareza de qual é a exigência e a essência do caminho que Jesus Cristo está apontando para os discípulos. O que nós escutamos do Evangelho acontece na última subida de Jesus para Jerusalém, ali onde tudo ia se consumar, e os discípulos sabiam disso. Jesus foi trabalhando essa consciência nos discípulos para que eles pudessem se preparar com aquilo que haveria de acontecer. E quando Jesus anuncia a sua paixão e morte, os discípulos com certeza criam sentimentos de medo, sentimentos de angústia, mas também criam uma expectativa com a realização da promessa de Deus. Contudo, o que está errado nesse pensamento dos discípulos é como essa promessa vai se realizar. É sempre importante reforçarmos que a compreensão judaica era de que o Messias, o Filho de Deus, ele viria com a sua carruagem, com o seu exército, com toda a sua força para dissipar aqueles que não fazem parte do povo de Deus, aqueles que viviam no mundo de pecado. E Jesus Cristo tenta trabalhar a sua lógica, a lógica do seu seguimento com os discípulos, de um modo diferente. É aquilo que nós escutamos no final do Evangelho. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E aí Jesus vai tentando imprimir nos discípulos o sentido do discipulado, o sentido da caminhada, do seguimento ao Senhor. Porque o sentido da entrega de Jesus foi o resgate dos filhos de Deus, o resgate de cada um de nós para que sejamos salvos do pecado e da morte. Então, Jesus Cristo tinha clareza em toda a sua missão de qual era a finalidade desse caminhar, qual era a finalidade do seu anúncio, dos seus ensinamentos e qual seria a finalidade da sua entrega, era salvar. Então, tudo aquilo que ele passou, aquilo que ele haveria de passar também na cruz, tinha um sentido, resgatar a todos nós. Por isso, quando pensamos em seguir a Jesus Cristo, nós precisamos ter consciência do que é próprio desse caminho. É um caminho de cruz, o próprio Senhor anunciou isso para todos nós, para todos aqueles que se fazem seus discípulos. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia, venha e me siga. Então nós entramos em comunhão com Jesus no sentido da sua missão. E isso reflete na pergunta que Jesus faz aos discípulos sobre o cálice que eles vão beber. Esse cálice é entrar em comunhão com Jesus na sua missão e também na entrega da própria vida, tendo um sentido. Qual é o sentido da nossa entrega e da vivência que nós fazemos do Evangelho, da Palavra de Deus? É uma pergunta que cada um deve responder no seu interior, porque o sentido existe para mim. E é um sentido diferente para cada um de nós, mas o objetivo deve ser sempre o mesmo. Fazer com que essa entrega da nossa vida possa ser um constante testemunho do amor de Deus, possa ser um caminho de conversão para que nós sejamos resgatados de um aprisionamento que nós mesmos criamos para a nossa vida. O pecado reflete a imagem do aprisionamento que os homens e mulheres causam a si mesmos.
Nós causamos esse aprisionamento em nós, pelas nossas ações, conscientes ou inconscientemente. Somos nós que criamos essa situação que nos cerca. E assim o Senhor vem como o libertador, aquele que vem para abrir as cadeias da morte. E isso só acontece porque tem a consciência da sua missão, encontra o sentido enquanto está exercendo a sua missão e, quando faz a sua entrega, demonstra a sua liberdade e a sua generosidade, elementos fundamentais para a vivência da nossa vida, da nossa vocação, nesse serviço ao reino de Deus. Quando nós escutamos a dimensão da missão, do sentido, daquilo que Jesus Cristo vem fazer no mundo, nós escutamos na carta aos Hebreus, uma carta que nós não sabemos quem foi o autor. No Oriente da igreja, alguns que dizem que foi São Paulo, mas também na igreja no Ocidente, alguns dizem que foi algum dos discípulos de São Paulo, mas escreve aos judeus convertidos e a todos aqueles que viviam na lei, praticando a lei mosaica, e agora buscam o caminho de Jesus Cristo como uma possibilidade, uma oportunidade de libertação, de remissão dos seus pecados e de salvação. E o que o autor da carta aos Hebreus nos ajuda a refletir no sentido da missão de Cristo é que, quando ele vem a nós, ele não só se faz presente no nosso meio, mas ele participa de tudo aquilo que é próprio da nossa vida humana, mas como o autor sagrado diz, exceto o pecado. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Olha aí o sentido da missão de Cristo. Nos compadecer das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Pois Ele mesmo foi provado em tudo como nós, ao sofrimento da cruz, às incompreensões, à morte, exceto o pecado. Porque livre do pecado se torna novamente o fruto da vida. Aquele que, sendo puro, sem mancha, é capaz de renovar o sentido do nosso existir em Deus. Nós existimos em Deus, numa graça plena, mas justamente por conta da nossa infidelidade, da nossa autossuficiência, nós começamos a caminhar numa via contrária àquela que Deus nos apresenta. Começamos a nos distanciar de Deus. E Jesus vem agora para nos redirecionar. E Ele vai à frente para nos indicar esse caminho. Por isso, quando Jesus faz o anúncio da sua paixão, da sua morte, e faz esse questionamento aos discípulos, é para que eles possam encontrar o verdadeiro sentido da sua missão, principalmente quando o Senhor já não estiver mais entre eles. E eles vão recuperar o sentido da sua missão, do seu discipulado, após a ressurreição de Jesus, quando ali nasce a comunidade primitiva e eles saem pelo mundo para anunciar o Evangelho. E o grande personagem desse anúncio não é simplesmente um Deus messiânico, mas é aquele Deus que se faz servo, o que nós escutamos da primeira leitura. Esse trecho da primeira leitura do profeta Isaías, ele é escrito já no finalzinho do exílio da Babilônia, quando o povo, já muito cansado, é alimentado pelo profeta na esperança de alcançar a libertação, e apresenta a imagem do servo de Javé, o servo sofredor, o servo que vem para redimir os seres humanos dos seus pecados. Então a imagem do anúncio da igreja, do anúncio dos discípulos, é a imagem do Cristo servo, aquele que se coloca no mundo para nos servir. E qual é o principal serviço de Cristo no mundo? Nos libertar do pecado e da morte. Agora nós precisamos ter consciência disso, porque somos nós que vamos estruturando uma vida muitas vezes distante de Deus. Vamos nos colocando em caminhos tortuosos. Então nós precisamos ter um discernimento claro do caminho de Cristo para que as nossas opções possam nos colocar no caminho do Senhor. Então é necessário que cada um possa responder ao Senhor a esse questionamento que Ele faz aos discípulos.
O nosso batismo já traz uma resposta para nós, mas nós precisamos confirmar essa resposta a cada dia, entrando em comunhão com a missão do Senhor, com a entrega da própria vida e morrendo em Cristo. É o sentido desse batismo que Jesus questiona os seus discípulos. Por acaso podeis ser batizados no batismo que eu receberei? Todos nós fomos batizados na nossa vida e haveremos um dia de concluir esta missão, esta nossa vida e vocação na entrega da vida nas mãos de Deus, de uma forma literal, no dia em que o Senhor nos chamar. Então, o nosso grande objetivo é que nesse dia nós possamos entregar a nossa vida em Cristo. Aí sim a nossa resposta será plena. Essa mesma resposta que os discípulos disseram a Jesus: podemos. Sim, também todos nós podemos. Então, que nós possamos concretizar isso a cada instante da nossa vida e que possamos trazer no nosso interior, na nossa mente, a clareza, nessa consciência de que precisamos nos associar cada vez mais à vida de Cristo, à sua entrega e à concretização do reino de Deus a partir de nós para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.